Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Hora de deixarmos Deus nos falar. Liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana de 29 de janeiro de 2021. Eu sou o leitor e animador litúrgico da Catedral de Colatina, sexta-feira da terceira semana comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração, temos o ofício do dia. 29 de janeiro de 2021, vamos à antífona da entrada. Cantai ao Senhor um canto novo, cantai ao Senhor, ó terra inteira, esplendor, majestade e beleza brilham no seu templo santo. Salmo 95, versículos 1 e 6. Oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos de 32 a 39. Irmãos, lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados, suportastes longas e dolorosas lutas. Às vezes éreis apresentados como espetáculo, debaixo de injúrias e tribulações, outras vezes os tornáveis solidários dos que assim eram tratados. Com efeito, participastes dos sofrimentos dos prisioneiros, e aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens, na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. De fato, precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que ele prometeu. Porque ainda bem pouco tempo, e aquele que deve vir virá e não tardará. O meu justo viverá por causa de sua fidelidade, mas se esmorecer, não encontrarei mais satisfação nele. Nós não somos desertores para a perdição. Somos homens da fé para a salvação da alma. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 37, versículos do 3º ao 4º, do 5º ao 6º, 23 a 24, 39 a 40, refrão 39a. A salvação de quem é justo vem de Deus. Repitamos. A salvação de quem é justo vem de Deus. Confia no Senhor e faze o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e ele dará o que pedir teu coração. A salvação de quem é justo vem de Deus. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino, confia nele, e com certeza ele agirá. Fará brilhar tua inocência como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. A salvação de quem é justo vem de Deus. É o Senhor quem firma os passos dos mortais e dirige o caminho dos que lhe agradam. Mesmo se caem, não irão ficar prostrados, pois é o Senhor quem os sustenta pela mão. A salvação de quem é justo vem de Deus. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta, defende-os e protege-os contra os ímpios, e os guarda porque nele confiaram. A salvação do quem é justo vem de Deus. Repitamos. A salvação de quem é justo vem de Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Mateus 11, versículo 25. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, é uma reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Como um grão de mostarda, Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Como de costume, Jesus dirige nosso olhar para algo concreto com a intenção de significar algo impalpável. O reino de Deus, o reino dos céus. Já falou dos lírios dos campos, da erva que murcha, das aves dos céus, do fermento na massa. Agora quer que passemos a contemplar a mínima semente, o grão de mostarda. São João Crisóstomo, que viveu entre 344 a 407 depois de Cristo, comenta esta parábola. Vejamos o que ele diz: que há de maior que o reino dos céus? Que há de menor que um grão de mostarda? Como pode Jesus comparar esse reino infinito a um minúsculo grão de mostarda que ocupa tão pequeno espaço? Entretanto, quando examinamos atentamente o reino dos céus e o grão de mostarda, descobrimos quanto é justa e natural esta comparação. O reino dos céus, evidente, não é outra coisa senão o Cristo, pois ele diz de si mesmo: eis que o reino de Deus está no meio de vós. Lucas 17, versículo 21. Ora, nada é maior que Cristo em sua divindade, como nos ensina a palavra do profeta. Diz: é ele o nosso Deus, nenhum outro lhe é comparável. Ele descobriu os caminhos do conhecimento e os confiou a Jacó, seu servidor, a Israel, seu bem-amado. Assim a sabedoria apareceu sobre a terra e viveu entre os homens. Por outro lado, o que há de mais pequenino que o Cristo em sua encarnação, quando se tornou menor que os anjos e os homens? Ouça-o da boca de Davi: quem é o homem para que penses nele? O filho do homem para que te ocupes dele? Tu o quiseste um pouco menor dos anjos. Salmo 8, versículos do 5 ao 6. A interpretação que Paulo nos dá mostra que se trata de Cristo,
nós vemos Jesus colocado um pouco abaixo dos anjos por causa de sua paixão e morte. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Como acontece que Cristo seja ao mesmo tempo o reino dos céus e o grão, que seja ao mesmo tempo grande e pequeno em relação ao reino? Vejam, sua misericórdia por aqueles que ele criou é tão grande que ele se fez tudo para todos para os ganhar a todos. Por sua natureza, ele era Deus, como é ainda e será sempre. Ele tornou-se homem em vista de nossa salvação. Paulo, em Romanos capítulo 11, versículo 33, diz: que profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Suas decisões são insondáveis, impenetráveis os seus caminhos. O grão pelo qual o mundo foi feito, as trevas dispersadas, a igreja renovada. Como é grande a força deste grão suspenso na cruz. Enquanto estava ali cravado, por uma simples palavra soltou do madeiro o ladrão para o mergulhar nas delícias do paraíso. De seu lado aberto pela lança, este grão deixou manar uma bebida de imortalidade para os sedentos. Semeado no jardim, este grão mergulhou suas raízes até os infernos, dali fez saírem as almas e em 3 dias conduziu-as ao céu. Semeia este grão no jardim da tua alma. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Se o grão morre, produz muito fruto. João, capítulo 12, versículo 24b. Vamos agora ao santo do dia. Antes eu quero dizer que é um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, ou seja, ele é um padre religioso da congregação do Santíssimo Redentor. Sua bênção, padre Evaldo. Ele escreve para o site a12.com. Agora, da minha parte, vocês podem utilizar à vontade os textos, os vídeos que estão nos meus endereços eletrônicos, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Santo do dia 29 de janeiro. São Valério de Trèves. Uma tradição antiga informa que Valério foi discípulo do apóstolo Pedro, que o teria consagrado bispo e enviado para evangelizar a população da Alemanha. Mas, historicamente, esta informação carece de veracidade. O que sabemos é que Valério foi realmente bispo em Trèves. Realizou um ótimo trabalho de evangelização. Suas ações em favor da fé e da igreja o incluíram na lista dos santos. Nos registros do Vaticano, encontramos a seguinte afirmação sobre Valério: converteu multidões de pagãos, operou milagres singelos e expressivos. Talvez o mais significativo tenha sido quando Valério trouxe de volta à vida do companheiro materno com o simples toque do seu bastão episcopal. Valério morreu no dia 29 de janeiro de um ano incerto do século IV. Bem, vamos à reflexão? Temos a reflexão e uma oração. A Igreja da Alemanha dedica muitas igrejas à memória de São Valério. Muitas cidades o elegeram como seu padroeiro. As suas relíquias conservadas numa urna de prata se encontram na Basílica de São Matias, na Alemanha. Na devoção popular encontramos a certeza de que Valério foi um verdadeiro apóstolo de Cristo. Oração. Inspira-nos, ó Deus de amor, pela intercessão de São Valério, o zelo pastoral pelos mais abandonados e necessitados de conversão. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá, acredite. E Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes, com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, como dizem os católicos, como nós. Não importa, a tônica está na última sílaba, mas o significado é o mesmo, e somos todos irmãos.
católicos, evangélicos, protestantes, somos todos cristãos e esperamos a vinda do Cristo Salvador. Um dia ele vai voltar, por isso falamos Maranata ou Maranatá. Significa vinde Senhor Jesus. E quando ele voltar, vai nos julgar. Estejamos então prontos para ir para a vida eterna, nos arrependendo de nossos pecados, praticando as virtudes teologais, fé, esperança e amor, amor-caridade. E a turbulência de agora, os sofrimentos de agora, nem se comparam com a glória futura que será revelada em nós na volta de Jesus. Estejamos prontos. Temos que nos reconciliar com Deus, nos arrependendo de nossas faltas. Shalom Adonai, a paz de Deus para todos.